previsões para 2014, faz entrevistas com astrólogos. Eu tenho amigos muito competentes que começam a previsão dizendo: este é um ano de crise. É um ano de crise desde que eu nasci. Ou são momentos, em 2015 ou em 2014, muitas mudanças ocorrerão. Eu não preciso nem de tarô, nem de astrologia, nem de oráculo nenhum para dizer que muitas mudanças ocorrerão. Então. Mas eu achei legal só pedir para esclarecer mais o que era leitura fria, porque eu achei interessante ele tocar nesse assunto. Eu acho que muita gente não sabe o que significa. Às vezes, o que é uma leitura fria? Mas enfim, obrigado aí. Muitas pessoas, às vezes, elas acabam caindo na leitura fria, eu vejo isso também em cursos, assim, quando elas se debatem diante de uma combinação no tarô com o oráculo Lenormand, o baralho cigano, que ela não consegue resolver, ela não consegue interpretar. Então ela parte para a leitura fria, ela parte para o discurso da leitura fria, que é justamente as generalidades. A famosa enrolação, né? Sim, sim. É que ninguém vai dizer, eu não sei responder isso. Alguns dizem, né? Mas a gente, pelo menos, a gente fala. Mas é justamente isso. Quando perguntaram sobre a formação do tarólogo, é bem isso, é a folha de pesquisa. Então a gente conhece a leitura fria justamente por isso. A gente tem noção dessa técnica charlatanista a partir das pesquisas. Não que a gente propriamente, não, a gente não está se defendendo, mas também a gente não está afirmando, né, de jeito algum que a gente pratica isso. Mas a gente conhece a leitura fria quando a pessoa cai nesses lugares comuns. Né? Então é um discurso que, se vocês se depararem com isso, quando estiverem, né, consultando com um tarólogo ou um cartomante, cuidado, né, com essas generalidades. Né? Amanhã vai chover, ou vai grandes mudanças a partir de amanhã. Você tem muita luz na sua vida. Mais uma perguntinha? Luiz, aqui. Luiz. Não, que ele levantou a mão para depois ele te dá. Só uma curiosidade, temos 4 grandes tarólogos aqui à frente. Já aconteceu com vocês de abrirem um jogo, não conseguirem ver nada e olharem para os olhos do consulente e dizer: eu não consigo ver nada, fecha o jogo, sinto muito, fico para uma próxima vez? Olha, vou dizer para você que não aconteceu de eu fechar o jogo e deixar para a próxima vez. Eu já abri o jogo ali e aquilo não me fez sentido nenhum. Nada. Eu falei: e agora, o que eu vou fazer? Então, eu respirei, sentei, eu estava tenso, não sei por que o consulente me deixou tenso naquele momento. Me bateu uma insegurança, que eu não sei explicar a origem. O consulente sentou e eu ouvi como uma ameaça. E se eu falhar? E se eu errar? E se der tudo errado? Gente, mas 3 pontos atrás estava ótimo. Aí eu abri o jogo e não vi nada. Quando eu comecei a tentar interpretar, nada fazia sentido. Aí eu falei: seja o que Deus quiser. Eu comecei a falar tudo que não fazia sentido. E o consulente terminou falando assim: nossa, ninguém nunca fez uma leitura tão precisa para mim. E eu para mim, estava falando um monte de abobrinhas. Mas aí eu acho que por conta desse hábito, está sendo uma consulta atrás da outra, eu consegui quebrar a barreira do não estou vendo nada. O que eu entendi foi o seguinte: aquele consulente tinha uma necessidade muito grande de ouvir o que eu tinha para dizer, e eu não podia falhar naquela hora. Então eu tive que buscar um recurso para poder ver que ele tinha uns símbolos, que esses símbolos faziam uma mensagem, e eu precisava traduzir essa mensagem. Mas por um pouquinho eu não fecho o jogo. E vocês, Carlinhos? Essa questão, inclusive, de você fazer uma leitura, né, e acreditar que está fechado. Muita gente fala assim: o tarô está fechado. Né? Olha, gente, quem fecha é o consulente. O consulente se fecha, porque os símbolos estão na mesa. Nenhuma carta se queimou ou desapareceu de cima da mesa. Elas estão ali. É a mesma coisa que você desse uma enciclopédia Barça para um analfabeto. Ele vai ver as figuras, mas não vai entender o que está escrito. E naquele momento, a pessoa entra num estado exatamente de estar ignorante aqueles símbolos, por alguma razão. Pode ser até, inclusive, que aquela leitura diga mais respeito ao próprio tarólogo, o cartomante, do que o consulente. E aí a gente coloca a culpa no tarô, porque ele não pode defender, né? Não vai para o tribunal, não aciona advogado, ele não vai te reclamar. Então a gente fala: o tarô está fechado. Quem se fecha é o leitor, não é o tarô.
Nenhum oráculo se fecha. É a psique do indivíduo que não consegue mais acessar aquela informação. Pode fazer pergunta para ele, por favor, gente, para a gente encerrar, tá bom? Minha pergunta, não sei se eu vou conseguir formular bem, mas o Jean falou a certa altura da fronteira entre evidência e leitura de tarô. E na palestra anterior, a qual essa é uma sequência, na mesa redonda, alguém colocou a questão da formação, de como você pode ser formado, como que a gente reconheceria um tarólogo bom ou não. Minha pergunta é um pouco, vamos dizer, uma sequência dessas duas. Quer dizer, em que medida, quer dizer, por um lado, existe uma possibilidade de qualquer pessoa, mas absolutamente qualquer pessoa, assim como qualquer pessoa estudando pode adquirir uma formação profissional, qualquer pessoa estudando se tornar um tarólogo, ou, inversamente, existe algum tipo de mão, como no caso de Fá, que você tem, de alguma forma, que ser, enfim, que ter um acesso a uma iniciação? Quer dizer, qual a fronteira entre, vamos dizer, um conhecimento geral ao alcance de todos, ou algo que supõe algum tipo de iniciação ou vidência? Não sei se eu estou sendo claro na minha pergunta, mas para mim é uma questão crucial que eu gostaria que vocês pudessem esclarecer. Eu posso dizer assim que tarô brasileiro é dom, como medicina é dom, como engenharia é dom. Eu acho que você sempre nasce com a predisposição, algo constrói essa predisposição ao longo da vida. Tem gente que já, desde pequenininho, pega a caneta, vai e desenha, faz cada desenho lindo. Eu já percebi que tem pessoas que pegam, de repente, um baralho e saem lendo, sem uma formação prévia, mas já tem aquela capacidade, né, aquela afinidade de mexer com símbolos. Então, acho que essa questão dessa predisposição natural em você compreender e fazer se produzir sentido com a própria linguagem, ela é fundamental para que você se torne um bom tarólogo e tudo mais. Agora, tem gente que acaba construindo isso com estudo. De repente, aí vai entrar num outro patamar, a segurança do leitor. Uma pessoa que está lendo tecnicamente, que tem muito mais na base técnica do que consegue poetizar aquela leitura, aprofundar, dependendo do nível de segurança dele, ele pode fazer uma leitura melhor do que aquela pessoa que já tem aquele dom, mas está inseguro em falar aquilo. Então, eu acho que a segurança da pessoa em fazer o que está fazendo, junto com um dom, uma predisposição natural, ou mesmo uma técnica muito bem desenvolvida, ela vai promover um bom leitor. Aí você vai perceber que dentro disso tudo, talvez você nem perceba quem tenha o dom, quem tenha a técnica. Porque se a mensagem conseguir chegar no seu receptor, né, de forma clara, tudo bem. A questão da formação é aquilo. Essa formação é autodidata. Você vai lendo, quando você já falou, o público define a hora que você é um profissional. Quando você começa a ter resposta, eu passei por esse dilema. Eu sou formado em análises clínicas, trabalhei 10 anos para análises clínicas. E brincava de baracicano e tarô. Fui para a Europa, emigrar, fui deportado, me ferrei, tive para trabalhar como garçom, não deu certo, porque a vontade que tinha era jogar o prato na cara das pessoas mal educadas, que me tratavam mal. Aí eu fui trabalhar com faxina, que ninguém me perturbava, aí eu gosto de limpar a casa. Aí surgiu o tarô, fui para a feira esotérica, e aí eu descobri que eu era tarólogo. Porque eu comecei a jogar e a coisa funcionou. Então acho que hoje tem o público que define, que vai te mostrar que você é um profissional e está apto para aquilo, o retorno, a indicação, a qualidade do trabalho. E aí, complemento aquilo que eu falei do dom e da técnica construída, né, e bem desenvolvida ao longo, num processo de uma vida. Querem falar? Você ficou com a dúvida do tarô, ele tem uma qualificação. Certo? A qualificação do tarô não é um diploma na parede, não é um cursinho de final de semana que ele faça, ou não é um cursinho um mês, 2 meses, 3 meses. A qualificação do tarô já quando ele tem a pesquisa, o estudo. Quanto mais o tarô se aprofunda
complementar um pouquinho, rapidamente. Qualquer pessoa com capacidade cognitiva que se dispõe a estudar pode jogar tarô. Pode. Agora, o que vai fazer a diferença entre um tarólogo brilhante e um tarólogo medíocre tem a ver, sim, com o dom, mas esse dom não passa necessariamente por algum tipo de iniciação espiritual, né? Isso vai variar, né? Algumas pessoas pode ser iniciação, outras pessoas pode ser ter acesso ao desenvolvimento maior da própria intuição, outras vezes, assim, a pessoa entende muito do tarô, mas não entende muito como contextualizar isso. Então, assim, essas particularidades da personalidade é o que fazem o profissional, assim como em toda a profissão, mas não passa necessariamente por algum tipo de iniciação para você ser um tarólogo melhor que o outro. Mas isso está relacionado, como o Jean disse, aos limites do que o Quem tarô tiver pode alguma oferecer. pergunta, isso manda aqui que a gente passa para a mesa. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Um prazer estar aqui falando de tarô, baralho cigano, ainda mais com essa turma toda de feras e também de grandes amigos, né? A gente tem aqui, todos nós temos canais para se conectar com a gente também, para saber mais. O meu é cacatarô.com.br, tarot, no final. Bom, o meu é gianeportal.wordpress.com e juntos nós temos um projeto sobre tarô e relacionamentos, afetividade, que se chama Arcana Venus, tá? arcanavenus.wordpress.com. O meu no Facebook, vocês podem procurar Lenormando com Alexander Letier. Grande, né? Que coisa. Lenormando com Alexander, vocês vão achar uma página que eu tenho no Face, onde eu estou trabalhando mais com ela do que com o meu blog, que eu deixei um pouco nivelado. Taroterapia.com.br, né? www.taroterapia.com.br, sem acentos, né? No Facebook também, facebook.com/tarô e terapia sem acento. Tarô e terapia sem acento. Vocês têm uma página lá de conteúdo de perguntas e respostas dos consulentes, dos tarólogos, que a gente tira as dúvidas de todos os envolvidos. Neuza Dutra, tarotata.com.br. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Olha só, a gente vai continuar o evento às 19h15 com a palestra Motocracia e Carro-Dependência. É o psicólogo Luiz Gerzi, da Bahia, que vai dar essa palestra. Lucas Gerzi. A gente olha 50 anos do golpe militar, o papel contemporâneo das comissões da verdade, com a professora educadora Maura Pires, Paulo Giovanni Antônio Nunes, historiador da UFPB e da Comissão Estadual da Verdade, Valdir Porfírio, advogado e jornalista, e Fábio Freitas, professores da Comissão Estadual da Verdade. Às 21h40, céus e terras se casam no amor solidário, espiritualidade da nova consciência e comunicação. Um diálogo com Dom Marcelo Barros e com Pedro Camargo. Às 22h20, a arte interativa do futuro, com Braulio Tavares, escritor, poeta e compositor. Bom, muito obrigado e uma boa noite para vocês. Mais tarde a gente volta aí, galera. Valeu.